Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Josué 9, do 14 ao 16, que nos diz assim: Então os filhos dos homens tomaram a sua provisão, mas não pediram conselho do Senhor. Josué concedeu-lhes a paz e estabeleceu uma aliança para lhe pousar a vida. E os príncipes da congregação lhe juraram. Ao fim de 3 dias depois de terem feito uma aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que morava perto deles. Então a palavra de Deus nos fala assim que a consequência de não buscar o Senhor em algo que a gente faz, porque nós temos um Deus, o Deus é o nosso Pai e Ele nos manda, e tudo que a gente for fazer nessa vida, nós temos que pedir a direção de Deus, pois nós somos filhos de Deus Pai. É a mesma coisa do nosso Pai terreno. Quando nós somos filhos, nós pedimos sempre, uma direção ao Pai, o Pai sempre nos dá uma direção: filho, faça isso, que isso é certo, isso é correto, não faça isso, que isso não é correto. Assim é nosso Deus Pai. Então, se nós temos um Pai terreno que a gente obedece, imagina só um Deus Pai Todo-Poderoso que é dono da nossa vida. E nós temos que pedir a direção do Senhor toda vez que a gente for fazer algo, que nós temos que obedecer o Senhor, porque Ele tem comando sobre a nossa vida e nós temos que pedir sempre a direção dEle para algo que a gente fazer. O que aconteceu? Aconteceu que Josué foi enganado pelos heveus. Heveus são descendentes de Cã, filho de Noé, que foi amaldiçoado pelo pai, porque quando viu o pai bêbado, que Noé se embebedou com vinho, tirou sarro do pai e contou para os irmãos. Então Noé amaldiçoou Cã, e então ele não faz parte dos filhos de Deus, porque foram amaldiçoados. E os heveus são descendentes de Cã. O que aconteceu? Josué teve um tempo que Josué ganhou muitas e muitas batalhas, e os reis estavam já assim com medo das batalhas que eles estavam ouvindo, que Josué, já do tempo de Moisés, que Moisés já vinha ganhado muitas batalhas, que Deus estava com ele, em tudo ele ganhava. E assim, depois que Moisés morreu, Josué tomou a frente da batalha, e Deus era com Josué, né? Então, tudo que Josué fazia, o Senhor dava vitória para ele. Mas ele foi imprudente nesse momento. E nesse momento, o que aconteceu? Os heveus, que eram ali vizinhos deles, da cidade de Gibeão, eles foram ao encontro de Josué, porque eles sabiam que Josué, quando chegasse na cidade de Gibeão, iriam matar a todos. O que eles fizeram? Eles pegaram odres velhos, roupas velhas, comida já embolorada, e foram ao encontro de Josué dizendo: olha, nós somos um povo de terra muito distante e a gente andou tanto para vir conhecer vocês, porque a gente soube das grandezas, dos grandes milagres, das grandes vitórias que Deus deu para vocês. Então a gente tem temor a esse Deus e a gente veio fazer uma aliança com você. Mas nós estamos aqui com a nossa sandália rasgada, com a nossa roupa rasgada, com uma comida embolorada, porque a gente veio de muito longe. O que aconteceu? Josué, pelo descuido dele, ele não pediu a orientação, ele não consultou o Senhor.
E passando, então então eles pediram uma aliança com Josué, para que Josué não matasse eles e que eles se tornassem servos de Josué. E assim Josué aceitou que eles fossem servos dele e que ele não ia matar esses heveus. Aí depois o povo de Israel indo em direção a Gibeão, eles descobriram que os heveus eram vizinhos deles, inclusive moravam em Gibeão. Então esses daí enganaram Josué, porque Josué não pediu a orientação de Deus, porque se Josué tivesse pedido a orientação de Deus, o Senhor ia dizer: eles são os teus inimigos e ele está tentando te enganar. Então, quando Josué foi atacar a cidade de Gibeão, eles descobriram que eles eram dessa cidade. Então, os príncipes ali ficaram murmurando e falando: mas como pode Josué não ter consultado a Deus, ter perguntado? Agora a gente não vai poder matar eles porque nós fizemos uma aliança com eles. E o que aconteceu? Aconteceu que quando eles atacaram essas cidades, esses que Josué fez aliança estão no meio deles até hoje. E o que acontece? E por eles ter a cultura deles, a forma deles viverem, eles acabaram influenciando o povo de Israel ao longo do tempo, porque Josué fez uma aliança com eles de vida e ele não poderia matar eles por causa dessa aliança. Então, Josué nos dá um exemplo hoje de coisas que a gente faz e a gente não pede a direção de Deus e a gente acaba prejudicado, principalmente no quê? Num casamento. Casamento é uma aliança que você faz com uma outra pessoa, mas se você não pede a direção de Deus e pergunta: Senhor, será que esse homem é para minha vida? Será que essa mulher é a mulher que o Senhor escolheu para minha vida? Não perguntam nada para Deus. Simplesmente se apaixona e já vem morar junto ou casa, aí paga o preço. Aí fica chorando a Deus, né? Ai, Senhor, porque esse homem, Senhor, só fico sofrendo com ele, porque esse homem me bate, porque esse homem é ruim para mim. Aí o Senhor pergunta assim para você: e você, quando tomou essa decisão, você me consultou para tomar essa decisão? Aí é um heveu na tua vida, sabe? Um inimigo que entra na tua vida para atormentar a tua vida a vida toda e colocar costumes e colocar a forma de viver, porque daí às vezes é um homem violento, você tem que aceitar a bebida dentro de casa, porque senão você apanha. Você tem que aceitar a não ir no culto mais, porque senão você apanha e você sofre, e não é só nisso, é numa aliança que você pode estar fazendo também com uma pessoa num negócio, você pode entrar de sócio com uma pessoa que não tem a direção de Deus. Então a gente vê muitos exemplos das pessoas que padecem porque não buscaram de Deus, se aquilo era bom para a tua vida ou não era, e acabam padecendo. Então, assim, a gente viu que Josué, contudo, Deus teve grande misericórdia deles, porque então os reis vieram guerrear contra eles, esses heveus, e Josué ainda ajudou eles porque fez uma aliança com eles. Então, mesmo assim, o Senhor teve grande misericórdia, ainda ajudou Josué nessa guerra. Porque Josué fez essa aliança e não consultou a Deus se eles eram amigos ou se eles eram inimigos.
Então, muitas vezes a gente sofre pelos inimigos que a gente coloca, uma amizade que não vem de Deus, um relacionamento que não vem de Deus, um contrato que não vem de Deus. Mas se você pede a confirmação de Deus, mesmo que seja também complicado ainda um casamento que vem na direção de Deus, mas o Senhor, Ele sempre faz com que as coisas fiquem boas, com que a gente possa aprender a viver com essa pessoa, mas Deus coloca amor no teu coração e coloca amor no coração dessa pessoa também. Porque Deus escolheu ela para você e você para ela. Então o Senhor não vai permitir que vocês se separem. O Senhor não vai permitir também que haja violência entre esse casal. Por quê? Porque eles estão na direção de Deus. O Senhor tanto fala com ele quanto fala com ela, porque os dois são servos de Deus. Assim a palavra de Deus fala que quando a gente faça a união, que a gente faça a união com uma pessoa que seja da mesma, digamos assim, da mesma fé. Se você tem fé em Jesus, que você case com uma pessoa que tenha fé em Jesus também. Então, se você crê em Jesus, tu não vai casar com um homem que crê nas idolatrias, né? Que vive no engano. Então, é isso que o Senhor está falando no dia de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu te dou pela sua palavra, Senhor, por essa palavra, Senhor, que a gente possa tomar consciência, estar buscando sempre, Senhor, a sua direção, para que a gente não venha sofrer as consequências da tristeza, do engano e do sofrimento, Senhor. Assim eu peço, Senhor, meu Deus, que abra, Senhor, a mente, coloca, Senhor, discernimento espiritual no teu povo, para que eles venham sempre colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo na vida deles, porque se eles colocarem, eles vão cada vez estar melhor na vida deles, vão prosperar na vida deles, porque eles vão ter a direção do Senhor. Assim eu peço, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos em Cristo Jesus.